vir aqui com fundo cinza e a cor dos componentes que vai aparecer é azul. Então, vai ser um pouco diferente disso que vocês estão vendo aqui, porque aqui no meu eu coloquei uma outra configuração, então só para ficar mais agradável para a minha vista. Esse primeiro componente que eu estou pegando aqui é um resistor, é o símbolo de um resistor. Então, onde é que eu pego ele? Aqui, nesse botãozinho onde está aparecendo o nome resistor, você clica nele e baixa aqui com o e você vai ter um resistor aqui no nosso ambiente. Bem, um resistor ele é um elemento de circuito elétrico ou eletrônico que ele vai oferecer uma resistência à passagem de corrente. De onde é que vem a corrente? Bem, tem uma fonte de energia elétrica. Então, nós vamos aqui pegar uma bateria. Aí você vem aqui nesse botão, onde está aparecendo, é igual uma porta lógica. Talvez vocês ainda não tenham visto uma porta lógica, mas esse botãozinho aqui, e ele vai estar dizendo aqui Component. Então, você clica nele e ele vai abrir uma série de opções. E aí, nós queremos uma fonte de tensão. Então, em inglês, tensão é voltage. Então, nós vemos aqui, no final, selecionamos o nomezinho voltage e vai aparecer aqui a fonte. E nós vamos colocar essa fonte de tensão aqui no circuito. Bem, em circuitos reais, nós não precisamos indicar uma referência, mas nós sabemos que existe um ponto de referência a partir do qual nós contamos os níveis de tensão. Aqui no simulador, a referência que ele tem é esse elemento aqui, o ground. Então, você pega e você tem que acrescentar pelo menos uma vez esse ground no circuito onde você está querendo simular, certo? Então, acrescentei o ground, vou fazer as conexões, e aí depois nós colocamos os valores dos componentes. Bem, para fazer a conexão, você vem aqui nesse lápisinho, onde vai aparecer a palavra wire, e aí você clica nele e você vai ter o cursor para você colocar a conexão de onde para onde você quer. Então, sempre que tiver esses quadradinhos aqui aparecendo, é onde você pode conectar. Então, eu clico nele com o botão esquerdo e vou levar para o outro lado da conexão. Não sei se apareceu aí para vocês, eu acho que está com um delay. Tá aí, apareceu agora. E vou fazer a conexão aqui na parte de baixo agora. Ainda está com um delay bem forte, eu vou fazer aqui a conexão de acordo com o delay que está aparecendo aí. Eu vou me basear pelo que vocês estão enxergando aí. A conexão mas eu já fiz aqui, tá aí, agora já apareceu, ok? E eu vou conectar o ground nesse nível de tensão inferior aqui, aonde eu estou, aonde vai ser minha referência. Então, para efeitos aqui de referência no simulador, esse ponto de tensão aqui vai ser o ponto de tensão zero. Toda essa linha que vocês estão vendo de amarelo, ele vai ter sempre o mesmo nível de tensão. Aqui em cima também. Isso aqui é o que nós chamamos de curto-circuito. Aonde tem conexão, nós consideramos aqui no simulador que a resistência dessa linha de conexão é 0 ohms e, portanto, funciona basicamente como um curto-circuito. Então, senhores, aqui vamos definir um resistor, uma resistência com um valor de 10 kΩ. Então, a gente coloca... Opa, eu acho que eu não passei o espaço para vocês. Em cima do resistor, você aperta com o botão direito do mouse e vai abrir essa janelinha aqui, onde você vai poder mudar as configurações do componente.
Então, aqui onde tem resistência, você coloca 10 kΩ para a gente testar. E aqui na fonte de alimentação, geralmente, em eletrônica, nós não utilizamos tensões muito altas. Então, assim, os nossos níveis de tensão para os nossos projetos, os níveis de tensão para os nossos projetos são geralmente entre 3,3 e 10 volts. Então, é um range bem pequenininho. Aqui, eu vou colocar uma fonte de 5 volts. Então, novamente, com o botão direito, clico em cima da fonte, vai aparecer a janelinha, e eu coloco o valor 5. E aí vai mudar aqui o valor 5. Ok. Como é que eu sei que esse circuito aqui está funcionando? Bem, nós temos que configurar a simulação desse circuito. Se nós, para mandar simular, basta vir aqui nesse botãozinho onde aparece o símbolo de um carinha correndo, e aí você aperta nele. E aí, como não existe nenhuma configuração de simulação, ele vai pedir para você editar uma simulação. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer isso, como editar a simulação de outra forma. Você vem aqui em Simulate, no menu Simulate, e vem em Edit Simulate. Edit Simulate. Existem vários tipos de simulação que nós podemos fazer. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês com simulação no tempo. A simulação mais... é a única simulação que é a simulação real. As outras são simulações em frequência, simulações só de mudança de parâmetros. Essa simulação é a simulação real, que é o que você vai obter com qualquer circuito, que é quando você liga ele, que é o funcionamento dele no tempo. Então, eu vou colocar aqui um tempo curto para nós fazermos uma simulação. Lembrando que em eletrônica, dependendo da frequência que você estiver trabalhando, 1 segundo é um tempo gigantesco, é uma eternidade para você monitorar uma simulação. Às vezes a gente monitora a simulação em um intervalo de tempo de 1 milissegundo. Então, eu vou colocar aqui 1 segundo, stop time, e o máximo time step. O máximo time step significa em quantas partes o simulador vai dividir essa simulação, qual vai ser a fração mínima entre o intervalo de simulação e o próximo intervalo. Então, eu vou colocar aqui 0,1 mili, que significa 0,1 milissegundo de simulação. E aí ele vai aparecer esse texto aqui. Esse texto está indicando para o simulador que ele vai realizar uma simulação com esses parâmetros aqui, certo? Então, ele está indicando basicamente aqueles parâmetros a configurar lá no setup de simulação. E quando apertarmos aqui no carinha correndo, bem, vou voltar tudo de novo. Bem, tá aqui o circuito que nós estávamos trabalhando. Vou tirar também esse nome que eu tinha colocado aqui, porque eu achava que era esse problema. Bem, aqui na janelinha de simulação, eu tinha apertado aqui nesse botão, estava aparecendo com esse step. Tem aqui essa indicação. E aí ele não estava conseguindo achar o ponto inicial. Agora, aqui, desmarca essa janelinha. Foi sem querer que eu marquei lá no início. A indicação de step. E quando eu apertar aqui no botão para rodar a simulação, ele vai abrir a janelinha do osciloscópio do simulador.
E aqui nesse osciloscópio nós podemos ver, por exemplo, o sinal. O sinal que está sendo gerado por essa fonte. Um sinal de 5 volts, mais 5 a menos 5 volts, com uma frequência de 60. Só para vocês terem uma ideia, a própria frequência da rede de alimentação, que é 60 Hz, ela aparece aqui vários steps, e aí você vê o sinal que está sendo gerado, a menos que você dê um zoom em alguma região da forma de onda. Por exemplo, se eu vou apertar aqui nessa tela, nesse botão aqui, eu não sei se está aparecendo aí para vocês, é um botãozinho com uma lupa que tem uma tela para o início. E nessa lupa que tem o mais, se você apertar nela e selecionar a região, você vai dar um zoom nessa região. Se você quiser simular um espaço de tempo menor, basta você vir no Edit Simulate de novo e dizer, eu não quero simular um segundo inteiro, eu quero simular só 0,1, só um décimo desse tempo. Então, um décimo de segundo, você coloca lá e simula, e aí ele vai simular apenas os ciclos para você. Esse sinal que está aparecendo aqui é o sinal que está aparecendo aqui nesse ponto, e é o sinal de tensão que está sendo gerado por essa fonte e sendo desenvolvido em cima desse resistor. Se nós quisermos ver a forma de onda de corrente, você verifica o seguinte, o cursor está aqui longe do dispositivo, do componente. Se você chegar com o cursor pertinho aqui do nó, que é essa linha amarela, ele é numa seringa. É igual uma seringa, mas na verdade é uma ponta de prova. Quando você aperta nela, vai aparecer a forma de onda de tensão. Deixa eu deletar aqui a forma de onda, e aí eu vou apertar aqui, e vai aparecer a forma de tensão. Se você chegar perto do componente, o cursor ele vai se transformar em uma espécie de alicate amperímetro. E aí, se você clicar em cima dele, ele vai mostrar a corrente que está desenvolvida em cima do resistor. Então, aqui, ó, essa curva azul. E aí, qual é essa corrente? A gente está variando de 500 microamperes a menos 500 microamperes, que é justamente o valor de tensão que está sendo desenvolvido. Então, a tensão dividido pela resistência vai me dar a corrente elétrica. Então, eu posso selecionar a forma de onda de tensão e a forma de onda de corrente. Aqui, como as duas estão na mesma ordem de apresentação aqui na tela, você não nota diferença. Mas existe uma diferença grande. E nós vamos já fazer algumas simulações onde você vai ver essa diferença. Por exemplo, se eu colocar mais um resistor aqui nessa malha, eu vou vir aqui e viro o resistor. Para virar o resistor, vou colocar aqui o circuito de novo. Você seleciona o resistor, e aí vem aqui, ele aparece na vertical. Se você quiser colocar ele na horizontal, antes de você clicar na tela para ele ficar, você vai aqui no cursor e aperta nesse botãozinho aqui, que ele vai virar. E aí você volta e coloca o resistor novamente. E aí eu vou colocar aqui um resistor de 5 kΩ. Coloquei um I sem querer e esse I vai prejudicar tudo. Então, ele não aceita todas as letras do alfabeto, não. Só aquelas que são múltiplos da grandeza do dispositivo. Então, vou mandar simular novamente. Aqui, se eu quiser continuar monitorando o valor da tensão em cima do circuito todo, que é o resistor R2 e o resistor R1,
ele vai me dar aqui a forma de onda nesse verdinho. Se eu quiser ver a forma de onda só da tensão em cima do resistor R1, eu tenho que clicar bem aqui nesse nó. E aí, eu vou mudar aqui de cor. Vocês vejam que nós já temos de onda diferentes aí. Uma forma de onda onde eu tenho a tensão completa e a outra onde eu tenho só a metade dela. Se eu mudar o valor da resistência, essa resistência aqui do resistor R1 de 10K para 5K, e eu vou mandar simular de novo, a tensão em cima dele cai ainda mais. Para copiar e colar, você vem aqui, ó, tem um botãozinho de copiar, você copia e cola. Então, vou cortar esse resistor R2 daqui. Vou deixar ele aqui. O circuito que eu acabei de remontar aqui, ele faz a mesma coisa que o circuito anterior. É só a forma de apresentação dele que muda. Eu falo isso porque eu fiz curso técnico e lá no início existia muita dúvida diferente, mas não, ele funciona de forma igual. Eu vou acrescentar uma segunda fonte a este circuito. E nela eu vou colocar um nível DC. O nível DC significa que não vai haver variação. Vou colocar aqui. E vou colocar o nível DC de variação dessa fonte aqui como 0. O que eu espero que aconteça? Que a tensão em cima dos resistores fique constante. E é o que vai acontecer, o que deve acontecer. Bem, quando nós clicamos aqui no simulador, a única coisa que vai aparecer é a tensão da fonte, que é 5. Essa fonte aqui não tem sinal nenhum fornecendo ao circuito. A tensão neste nó, espero que vocês estejam vendo aí, vai ser a mesma tensão da fonte, e a tensão neste outro nó aqui vai ser a metade da tensão da fonte. Aonde está aparecendo VN002, está sendo a metade do valor de VN00. Alguém sabe me explicar o porquê? Alguém sabe me explicar o porquê o valor de tensão nesse nó está sendo a metade do valor de tensão nesse nó? Oh, peraí, professor, rapidinho. Em qual nó? Você está apontando para algum nó? Isso, eu estou apontando. Aqui, o nome, e É, aí eu vou perguntar pelo nome. Eu vou colocar aqui esse nó aqui, o nome dele de A, e vou colocar hum, esse outro nó, o nó de baixo, o nome dele de B. Tá aqui, ó. ok. Nó A e o nó B. Dei nomes. Agora eu vou ter que refazer a simulação porque eles mudaram de nome. O VN01 não é mais o que nós estávamos trabalhando anteriormente. Então, vou refazer a tensão do nó A, 5 volts, e a tensão do nó B, 2,5 volts. Bem aqui, ó. Quando eu clico em cima dele, o cursor vai apontar para mim quantos volts está aparecendo lá. Pergunta, alguém sabe me dizer o porquê a tensão do nó B é só a metade do valor da tensão do nó A? Ah,
Quando eu vi, tipo, associação de resistores, eu jurava que era a corrente que diminuía quando você passa por um resistor e não a tensão. Então, tá aí, eu tô meio perdidinho. Pois Eu é. pensava que a tensão, ela só... Ah, não, 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 tô viajando. É a tensão que diminui e a corrente não é constante. É, a corrente é constante, né, professor? Exato. A É, corrente que a circula corrente ela através diminui desse circuito aqui é paralela. constante. E qual o A valor corrente, dela? Para sabermos o valor da corrente, basta colocarmos o alicate amperímetro aqui em cima de um dos resistores e nós vamos ter aqui, ó, 0,5 miliampere. Então, a corrente uhum. desse circuito é constante. É, eu acho que eu viajei, porque a corrente ela se divide quando, quando é com a associação em paralelo, né? Exato. Essa E aí associação aí eu viajei em série. a associação de resistores mesmo. Por ela tá passando pelo resistor, o resistor vai meio que diminuir um pouco a tensão. Não seria isso aí? Exato. Eu tô Aham. viajando. Não, tá certo, porque a corrente, o valor de tensão em cima do resistor vai ser igual à corrente que circula por ele vezes a resistência. Então, 0,5 mil Entendi. vezes 5K vai dar 2,5 volts. Qual é o valor da Entendi. tensão em cima desse outro resistor aqui? Alguém sabe me dizer? Do, do resistor Entre os B, terminais A e B. entre os terminais A e É. B, 2,4 dividido por 2 fica 2. Ó, fica o mesmo 2,5. Por quê? Porque esses dois resistores são iguais e a tensão aqui é 5 e aqui é 2,5. 2,5 continua 2,5. Uai. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Bem, Nossa, tá. Vou ficar prestando atenção aqui, que eu viajei um pouquinho. ok. Tentem. A intenção aqui, eu não vou conseguir dar um curso de circuitos, mas eu quero que vocês tentem ver as coisas acontecendo e se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, parem e perguntem, que aí eu vou tentar mostrar para vocês o porquê, explicar de acordo com as teorias o que acontece. Eu tenho essas duas fontes. Essa fonte aqui está com o sinal zerado. Agora eu vou colocar um sinal nessa fonte, um sinal pequeno de 1 volt, em cima da outra fonte que já é de 5 volts. Então eu tenho 5 volts e uma variação de 1 volt aqui. Olha o que acontece. Eu vou primeiramente tirar essa corrente IR1 daqui, para nós podermos conversar aqui sobre o que aconteceu. Vou colocar duas cores diferentes aqui. Bem, alguém sabe me explicar o porquê aconteceu isso? Eu vou colocar aqui, eu vou dar um nome para esse nó bem aqui, V2. E vou mandar simular de novo. Tá. V2. Se eu colocar o valor de V2, eu coloquei o valor de V2 e o que nós temos é um valor de tensão constante. Olha só o que está acontecendo. Eu tenho um valor de 5 volts aqui, 5 volts. Está aqui, ó, nesse V2. E aqui nessa fonte, eu tenho uma tensão que varia de 1 volt positivo até 1 volt negativo. E aí, o que acontece com o sinal aqui no nó A?
ele vai ficar variando entre 6 e 4 volts, porque eu estou com uma tensão sobreposta à outra. Então, como elas estão sobrepostas, esse nível de tensão aqui vai variar em cima desse nível que é constante. E aí, para esse nó aqui, esse outro nível de tensão V2 pode ser adotado como uma referência. Vocês já tinham feito algum experimento de simulação dessa natureza, de fontes sobrepostas? Deixa eu ver aqui. Não estou vendo nada, acho que é a minha internet. Tu voltou a enxergar, Ana Paula, a apresentação? Tem um carro de som aqui perto de casa. Ok. Bem, vamos lá. Nós estamos aqui com duas fontes sobrepostas. E está acontecendo isso. A tensão B, ela vai continuar sendo a metade, ela vai continuar sendo a resistência desse resistor aqui, vezes a corrente que passa através dele. E aí, qual a corrente que passa através dele? Ó? A corrente que está aparecendo aqui, IR1, vou colocar em amarelo. IR1, ela varia de 600 microamperes até microampere, que é justamente o máximo de tensão. O máximo de tensão aqui é 6 volts, aqui no pico de onda verde. Aí 6 dividido pela soma das duas resistências, eu vou ter 600 micro. É 6 dividido por 10K. E o mínimo vai ser aqui, ó, 4 volts. E 4 volts dividido pela soma das duas resistências vai dar 400 microamperes. Então, eu tenho uma variação de 600 a 400 microamperes. E se eu multiplicar essa corrente por essa resistência, eu vou ter esse valor aqui de tensão. E se eu multiplicar o valor dessa corrente, aqui no ponto mínimo, pela resistência, eu vou ter este valor de tensão aqui, que é 2 volts. 2 volts e o máximo vai ser 3. Então, eu pego esse cursor aqui, eu posso fazer uma varredura aqui, ó. No pico, ele tem 3 volts. E no vale, ter 2 volts. A metade aqui vai continuar sendo 2,5, que era o que a gente tinha quando a tensão estava constante. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E qualquer curiosidade, podem perguntar. Eu vou fazer agora um segundo experimento. Eu vou aumentar a frequência dessa fonte para 1 kHz. Ele estava com 60 Hz. Agora eu vou aumentar para 1 kHz, que é 1000 Hz. Vai ficar aí tudo espremidinho, ok? E eu vou mudar aqui no time step. Vou reduzir para mais uma dezena aqui de pontos de simulação, para que nós consigamos observar aqui o que está acontecendo com as formas de onda. Agora, eu vou tirar essa fonte DC. Tirando essa fonte DC, eu vou tirar zerando o valor dela. O que vai acontecer com esse sinal?
tudo vai ficar variando em torno de 0 volts. A corrente, ela tem uma outra escala. A escala da corrente está aqui do lado esquerdo, nós temos a escala de tensão. Eu vou tirar aqui a escala de corrente, por enquanto, e deixar só a escala de tensão. Bem, como eu faço? Tá. Eu vou fazer um experimento inicial e depois, talvez na outra semana, eu faça um avançado. Eu vou voltar aqui os 5 volts. Eu vou mostrar para vocês aqui algo interessante. Vou pegar um outro resistor. Vou colocar aqui nesse resistor um valor de 10K. Vou colocar um valor de 10K. Vou ligá-lo ao circuito. E vou fazer a conexão dele ao nó B através de um capacitor. Vou utilizar um capacitor de 1 microfarad. E aí vou mandar simular novamente. Bem, temos aqui, de onde é que está vindo esse V2 aqui? Vou colocar aqui o V3. Deixa eu ver aqui o V3, ok. Bem, eu vou deletar aqui essas formas de onda. E aí, o que nós temos aqui nesse nó V3? Qual é a diferença entre o que está acontecendo no nó B e o que está acontecendo no nó V3? Percebam o seguinte, que esse capacitor aqui, ele está conseguindo transferir uma parte do sinal desse ponto para essa parte do circuito. Estão ouvindo esse carro de som? Que ele está me perturbando aqui. Não, professor, não dá para ouvir, não. Não dá para... Não dá não, professor. Beleza, deixa eu tentar fechar a janela aqui. Estão passando aqui. Então, senhores, o que está acontecendo aqui nesse circuito? Nós temos um nível de tensão sendo transmitido desse ponto do circuito para esse outro ponto do circuito. Só que a única coisa que atravessa esse capacitor aqui é a parte variável do sinal. A parte constante do sinal, ela é bloqueada por esse dispositivo. Então, o capacitor serve basicamente para isso. Se eu colocar um capacitor menor aqui, de 1 picofarad, o que vai acontecer? Ele consegue transmitir o sinal do ponto B para o ponto V3. Eu não vou entrar agora em detalhes, mas dependendo do valor da capacitância, esse dispositivo ele se torna um curto-circuito para sinais variáveis.
Aqui, nesse caso, ele é muito pequeno para ele ser um curto-circuito, mas se nós estamos aumentando o valor dele de pico para nano, a gente começa a ver algumas mudanças. 10 nano, ele já começa a ter certas variações. 100 nano, nós já vamos ter o valor quase original que nós tínhamos anteriormente, e 1000 nano Faraday, que é 1 microfaraday, retornamos ao que nós tínhamos no início. Então, um capacitor, ele geralmente transmite um sinal de um ponto do circuito para outro. E aí, para que isso serve? Isso serve para nós não destruirmos a polarização de um circuito. O que seria a polarização? Se eu tiver um outro circuito similar a esse aqui que eu fiz aqui desse lado, eu vou pegar aqui uma outra resistência e vou colocar aqui. Vou aplicar um circuito. Não, desculpem. Essa conexão aqui ela não pode existir. Vou colocar uma tensão aqui, uma outra fonte. Percebam que a referência permanece a mesma. Vou usar uma fonte aqui de 10 volts. Esse outro resistor aqui eu também vou querer que ele seja de 10K. Vou mandar simular. Ó. O que aconteceu com a tensão no 9V3? Ela ficou a metade da tensão dessa fonte aqui. Ó. Aqui nós temos 10. E aqui em V3 nós temos 5 volts. Aqui no nó B, eu tenho esta variação em torno de... Deixa eu ver aqui. Ela continua com a variação indo de 3 a 2 volts. Então, tem uma variação de mais ou menos 1 volt do pico até o vale. Se eu quiser transferir sinal aqui, que está no nó B, para o nó V3, sem causar uma distorção nos níveis DC desse nó, eu uso esse capacitor. E aí, o que acontece se eu fizer essa conexão? Vocês perceberam que houve uma transferência de sinal desse nível para o nível mais acima, sem que ele saísse, sem que ele deixasse o nível de referência. Então, é basicamente isso que nós, para isso que nós utilizamos capacitores. Eu tenho um sinal que chega de algum lugar, que pode ser uma estação de rádio, pode ser uma estação de celular, e ele vai chegar pela antena no circuito que vai fazer o meu processamento. E aí eu faço essa conexão através de um capacitor para transmitir esse sinal para dentro do meu circuito.